Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer uma aplicação bem interessante da integral dupla na física, que é, no caso, o cálculo do campo elétrico, principalmente em regiões, em pedaços de plano. E essa aula o que eu vou querer fazer é passar um pouco a ideia da modelagem, como a física gosta de pensar, e depois falar agora a matemática vai atacar o problema de um outro jeito, já usando conceitualmente cálculo de várias variáveis, integral dupla, ao invés de ficar tentando resolver, ou melhor, ao invés de resolver por geometria analítica, achando o ângulo φ e fazer semelhanças de triângulo. Vamos atacar com geometria analítica, com linguagem vetorial e integral dupla. Então, a ideia é o seguinte. Suponha que eu tenho uma partícula eletricamente carregada com carga total Q, e o que acontece é que eu quero calcular o campo elétrico num ponto especificado. Ou seja, aqui a minha carga está no ponto 0 e o meu campo está no ponto 1. Eu desejo calcular esse vetor aqui. Quanto vale a norma, sentido e direção baseada em Q e baseada em R. Temos fórmula para isso, que é, essencialmente, primeiro, a magnitude é 1 sobre 4π x0, Q é a carga total Q dividido pela distância entre esses dois pontos ao quadrado, tá? E a direção e sentido é dado por esse vetor unitário R. Então, só para lembrar, o que acontece é o seguinte. Nós temos o vetor R, que é o ponto final, menos o ponto inicial, é esse vetor aqui. E o que acontece é que a gente tem o versor, que nada mais é que o R dividido pela norma do R. E o que acontece é que, por exemplo, na hora de fazer fórmula e tudo que tem direito, ok, tecnicamente é bom trabalhar com isso. Mas quando a gente quer fazer conta mesmo, é mais interessante fazer ponto final menos ponto inicial e acaba, no fundo, chegando a essa fórmula. Você aplica o R chapéu e você troca por esse aqui. Então, o que acontece é que vai ficar essa fórmula aqui, 1 sobre 4πε0, Q vezes R dividido pela norma do R ao cubo, em que o R é o ponto final menos o ponto inicial. E o que acontece na física, normalmente, tá bom, uma partícula eletricamente carregada tem essa fórmula, é tudo que tem direito, é praticamente a lei de Coulomb ali, né? Aí agora o que a gente quer saber é como funciona a partícula em meios contínuos. Então o que acontece é o seguinte, suponha que eu tenho um pedaço de plano ou um pedaço de superfície, caso goste de pensar mais geral, de carga total Q. A questão é que a gente não sabe, a princípio, como que as cargas estão distribuídas aqui, se estão uniformemente distribuídas ou não, se vai ter densidade, se cada ponto aqui vai estar com mais carga, aqui com menos carga, não temos ainda ideia. Então, o que acontece é que a física trabalha com a noção de densidade superficial, que a gente faz o seguinte, eu vou botar o S assim, para cada ponto x', y', z', então a gente vai dar um número que a gente chama de densidade superficial, sigma, que vai depender de x', y', z'. Claro, se for um fio, é densidade linear e assim, depende da dimensão da figura que está eletricamente carregada. Então o que acontece é o seguinte, eu botei x', y', z'. Então o que está acontecendo é, primeiramente, se eu botei x', y', z', é porque tem já algum observador. Então se tem um observador, já temos sistema de coordenadas. Não estou me interessando no momento do sistema, depois a gente vai fazer o exemplo, tudo que tem direito. E o que acontece é que como funciona essa carga? Você pensa em uma... Deixa eu pegar outra giz aqui. Você pensa em um infinitésimo de área. Nesse infinitésimo de área, vamos dizer que a carga nesse lugar é constante. E eu vou deixar como é o tema, o x', y', z'. Então, se a carga é constante, e a densidade, ou seja, a densidade é constante, então a carga desse pedaço aqui, que eu vou denotar por motivos, vamos dizer, amigáveis de dqzinho, vai ser praticamente por definição como sigma vezes dA. Ou seja, a densidade superficial de carga, né, vamos dizer assim, nada mais é que a carga total dividido pela área da superfície. Ou, se preferir, o infinitésimo de carga é sigma vezes dA, ou dq dividido por dA igual a sigma. Mas, enfim, por que eu estou falando disso? Qual vai ser a ideia? Então, a pergunta é,
Bom, não sabemos como isso aqui funciona, mas a gente sabe, se a gente encarar isso aqui não como um elemento, mas podemos encarar isso aqui como um ponto, no fundo. Como se fosse uma carga pontual, de modo que a distância seja desprezível e tudo tem direito. Então, essa regiãozinha aqui pequena, que eu estou encarando como ponto, comparada a isso aqui, ela vai ter o que a gente chama de campo elétrico, o DE. Só que o DE, como que a gente vai dizer, depende da... Opa, desenho mal. O DE vai... Espera aí. Deixa eu botar aqui melhor. Vai ter uma carga DE. Pode estar para cima ou para cá, tanto faz, dependendo se a carga é positiva ou negativa. Mas temos uma carga DE e esse DE a gente sabe calcular. Exatamente, a gente precisa desse raio aqui. Como que a gente mede? E se nós temos sistemas de coordenadas, muitas vezes a gente quer calcular o x, y, z. E o que diz o princípio da superposição? O princípio da superposição, esse DE vai depender do x, y, z e do x', y', z'. Nós temos esse raio aqui. E o princípio da superposição diz que o campo elétrico ela funciona como um somatório de cada uma dessas mini cargas finitas, etc. Esse é o princípio da superposição. E o que acontece é que a ideia de soma de rima, tudo tem direito, ou seja, o que está acontecendo é o seguinte: se a gente pegar essa aqui e mais um pedaço e somar aqui dentro, o que acontece? Vai ter esse vetor. Esse vetor a gente vai ter que somar esses dois vetores usando a regra do paralelogramo. O que diz é que, na verdade, a contribuição do campo nesses dois nada mais é que a soma desses dois vetores. Esse é o princípio da superposição, fazendo a soma várias vezes em pequenos pedaços, somando tudo que tem direito. Nós está somando e vai somando todos esses minicampos, com regra do paralelogramo mesmo, e no limite, quando a gente faz a soma de rima, vai convergir para a integral dupla. Então agora, quem é o DE? Então o que acontece no fundo é que vai ser a integral dupla de S vezes dq. O dq, desculpa aqui, que é a minha carga, dividido por 1 sobre 4π, isso aqui, vezes dq, vezes o r dividido pela norma de r ao cubo, em que o r depende de x, y, z, x', y' e z'. É muita carga, né? E esse S, na verdade, ele está em coordenadas x', y', z'. Então esse aqui é um ponto interessante que eu quero dizer. Apesar do nosso sistema, o que a gente vai operar aqui vai ser diferente do que a gente vai operar aqui. Então o que acontece é que muitas vezes a gente quer calcular o campo elétrico em pontos. Quais pontos? Todos possíveis, x, y, z, vamos dizer assim. Só que quando a gente vai calcular o campo elétrico do do x, y, z, vai ter letra demais, porque a gente vai agora querer fazer uma integral dupla sobre essa região. E a gente não vai querer fazer dx, dy, nada disso. A gente vai ter que integrar em relação ao elemento de área, que é o nosso, é o dq aqui, que vai ser o sigma vezes dA. Então, quando a gente vai querer integrar sobre o elemento de área, para não confundir o x, y, z que está na integral com o x, y, z do elemento de área e tudo que tem direito, então temos o costume de colocar mais um sistema de coordenadas. Um x', y', z', é como se isso aqui tivesse em outro mundo à parte, e essencialmente aqui a gente vai aplicar a fórmula. Ou seja, matematicamente falando, fisicamente vai se interessar por isso. Matematicamente, não, eu só quero a fórmula final e vamos calcular. Essa é a ideia. Então a gente tem essa fórmula. Está aqui, a carga está em S, o campo E depende do x, y, z, o meu ds depende de x', o meu dq, que é o meu sigma vezes dA, depende de x, y' e z'. Então, vamos partir para as contas. Então o que acontece é o seguinte, primeira parte, vamos colocar o DE em coordenadas cartesianas. A gente está pensando muito em coordenada polar, em radial, vamos dizer assim. Então, o DE ela vai ter três componentes. A componente x do vetor, a componente y do vetor e a componente z do vetor. Quando a gente quer fazer a integral dupla
disso aqui, como que funciona a integral? Bom, a gente integra coordenada por coordenada. Essa vai ser a ideia. Esse é o princípio da superposição. Está somando, soma coordenada por coordenada, faz infinitamente, e integral dupla é coordenada por coordenada. E o que acontece que é o seguinte, quando a gente vai aplicar essa fórmula, então olha só a fórmula que vai dar. 1 sobre 4π epsilon zero, que é o meu dE, vezes dq. Agora, o raio é essa fórmula aqui dividido pela norma do r ao cubo. Então, só para lembrar, o raio, nessa equação aqui, ele é exatamente o ponto final menos o ponto inicial. Foi o que eu escrevi, e a norma de r é raiz quadrada de x menos x' ao quadrado, etc. E, então, temos essa fórmula aqui geral. Então, repara, novamente, o que a gente vai fazer é trocar esse dq por sigma x', y', z' vezes dA. A gente vai integrar integral dupla de cada uma das coordenadas. Então, a gente vai ter que multiplicar o sigma disso aqui em coordenada por coordenada. Vai ter que passar isso aqui tudo em coordenada por coordenada. E a gente vai ter que achar o EX, o EY e o EZ por integrais duplas. Então, para calcular o campo elétrico, nós precisamos de 3 integrais duplas. E o interessante é que, dependendo de onde a gente vai trabalhar com algumas ideias de simetria, quando a gente fazer um exemplo, vai aparecer integral que dá zero, integral dupla de funções que dá zero, por causa da região. Então, é isso basicamente de conta, é isso que a gente vai fazer. Vamos expandir cada uma delas, vamos igualar o dEx, dEy e dEz. E o que nós temos de conclusão é o seguinte. Escreve o E como EXI mais EYJ mais EZK. Então aqui tem um parêntese, né? Muitas vezes isso aqui não é derivada parcial, nada disso. É componente x, componente y, componente z. Eu gosto mais dessa notação. Eu, particularmente, reservo muito essa notação aqui para derivadas parciais em relação a x e y. Eu prefiro mais essa notação muitas vezes quando a gente está trabalhando com problema. Aqui eu gosto de pensar como coordenar x, y, z. Tem gente que prefere trabalhar com E1, E2 e E3. Fica o gosto de cada um. Tá? Então o que eu quero deixar claro, isso aqui não é derivada de nada, é só componente. Então, o E de x, por tudo que a gente falou, é 1 sobre 4π ε0 da região S, de x menos x ', de sigma x', y', z', que é a nossa densidade, vezes o ds, se preferir, na verdade é vezes dA, tanto faz, usar dA ou ds, e dividido por isso aqui elevado a 3 meios. E a mesma ideia para o EY, que troca y por menos y', e a mesma ideia para o EZ, que troca z por menos, troca o x menos x' por z menos z', e toda a aplicação fica parecida. Então, o que eu estou querendo falar para vocês é que, no momento, o que eu fiz? Apliquei uma fórmula da física, D é igual a integral dupla de E, em que o E é aquela fórmula, e chegamos a essa fórmula aqui gigantesca, vamos dizer assim. E o que agora a gente vai fazer é, vamos calcular a integral dupla para pelo menos alguns exemplos para um exemplo específico sobre o sigma, que a gente vai fazer no próximo quadro.